Ah, mas por que ela é fã do BTS? Ai, mas eles têm músicas tão legais assim. O que faz ela gostar tanto do BTS? Amiga, nesse vídeo eu vou te contar o motivo pelo qual eu e milhões de ARMYs gostam do BTS e são muito fãs desses caras. Hey na 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 Eu vou começar me apresentando. Eu sou Stephanie, eu sou fã do BTS há mais ou menos um ano e pouquinho, um ano e meio pra ser mais exata. Amiga, você já deve ter visto, né? Ó, eu tenho tatuagem, eu tenho 7, eu tenho um nome específico bem aqui, eu tenho um símbolo e uma frase. Então, amiga, eu gosto desses meninos de verdade, tá? Eu vou contar pra você, amiga, o que eu gosto em cada membro especificadamente. No Namjoon, amiga, eu acho ele muito sábio e inteligente. Cara, vamos começar do seguinte ponto. O cara foi posto numa posição de líder desde muito cedo. Teve a responsabilidade e conseguiu administrar isso de uma forma muito louvável, de uma forma muito bonita. Então, eu admiro essa sabedoria que ele tem, sabe, em se portar. O Namjoon é uma pessoa que ele sempre sabe o que falar, como falar e quando falar. A gente vê isso nas entrevistas, a gente vê isso na forma com que ele lidera os membros, a gente vê isso na forma com que ele expressa as suas músicas, né, as suas canções. Então, admiro isso. E também o fato dele ter. Gente, isso não é normal. Isso pra mim não é normal. Isso não é uma coisa assim boba, sabe? O cara é inteligente de verdade. Ele sempre tá lendo livros, ele tá sempre em museus, então o cara é culto. Não, você não pode dizer que o cara não é uma pessoa inteligente, porque ele estuda. E além do mais, ele aprendeu inglês, que é uma língua completamente diferente da sua língua materna, que é o, cara, é totalmente diferente. O cara aprendeu assistindo série. É óbvio que ele pode ter investido, a empresa pode ter investido em aulas para ele se aprimorar cada vez mais, pode. Mas enfim, o cara é fluente em inglês. O cara é fluente em inglês. E eu tô aqui até hoje tentando aprender inglês. Tá, amiga? Então, assim, eu admiro essa parte intelectual dele também, tá? Vamos lá, vamos pro próximo membro. Jimin. O Jimin, eu tenho um negócio especial com o Jimin. Por quê? Vou te contar. Antes de eu me tornar ARMY, eu sabia quem era o Jimin. Porque ele já era bem famosinho, né? O BTS já era bem famosinho. Mas ele especificamente, ele sempre aparecia de alguma forma. E eu, de primeiro momento, achei ele estranho, achei ele feio. Confesso, amiga, confesso. Mas hoje eu acho ele o cara mais lindo do mundo. E o que me pega no Jimin? É que ele sabe que ele tem uma beleza diferente, uma beleza impactante. E eu me inspiro nisso, que eu falo assim, cara, eu não tenho uma beleza pá, óbvia, mas assim como o de mim, ele sabe do seu potencial. E ele usa da sua beleza de uma forma única, eu também vou fazer isso comigo. E aí ele é a minha inspiração, sabe? De autoestima, de saber valorizar os meus pontos positivos. Eu me inspiro nele. Porque antes eu achava ele estranho, mas hoje acho ele o homem mais bonito do mundo. Então, as pessoas também vão fazer isso comigo. Se eu souber me portar, se eu souber valorizar minha beleza, as pessoas podem até me achar estranha de primeiro momento, mas elas depois vão me achar a pessoa mais bonita do mundo. É isso mesmo. Eu me inspiro nisso. Ele me traz essa mensagem. Mas além disso, ele me traz uma mensagem de uma pessoa sensível e que expressa os seus sentimentos, sabe? Independente se a pessoa é homem ou mulher, não interessa, ele não tem orgulho, sabe? Se o Jimmy gosta de uma pessoa, essa pessoa vai ficar sabendo que ela gosta dele, que ele gosta dela. Entendeu? Então eu admiro muito isso, que ele demonstra o seu carinho, o seu amor, a sua empatia, o seu cuidado com o próximo. De uma maneira muito bonita, sabe? De uma maneira muito notável. A gente vê isso naquele episódio, sabe? Em que o Taeyang e o Jin, se eu não me engano, eles brigaram. E aí o Jimin ficou na espreita, tá? Ele ficou na espreita, mas ali vendo os membros se resolverem e caso ele precisar intervir, ele já estava ali a postos e atentozinho. Eu achei isso muito bonito, muito nobre. Então, o de mim tem essa característica muito bonita de demonstrar, de cuidar. E eu já entro agora no próximo membro, que é o Taeyang, que eu vejo isso também, sabe? O Taeyang tem essa mesma vibe que me transparece, que nem o de mim. Ele se importa e deixa transparecer o quanto ele gosta das pessoas, sabe? Com seus atos, com o seu toque.
Ele é muito do toque também, eu noto isso. Então eles me influenciam dessa forma, sabe? E mais uma característica do Taeyang que me influencia, que me admira, é que, cara, ele é muito bom com pessoas. Ele é muito bom. O Taeyang, ele é amigo de meio mundo. Todos os atores de dorama é amigo do Taeyang. Então você vê o quanto ele tem esse tato, esse negócio de saber se comunicar, de saber se conectar com as pessoas. Dito isso, bora re, né? Essa frase aqui que significa eu rocho você, eu amo você, na linguagem dos ARMYs, foi o Taeyang que inventou. Foi ele que formulou isso. Porque a cor roxa é a última cor do arco-íris. Então, se você fala eu rocho você, I purple you, está dizendo que você ama ele, você ama aquela pessoa de uma forma absurda, infinita. Essa característica de saber se comunicar com as pessoas, de se conectar, eu admiro no Taeyang. E me ensina a ser uma pessoa também comunicadora, uma pessoa que consegue se conectar com o outro, que consegue ver a dor do outro e consegue ser boa com a outra pessoa, sabe? Bom, o próximo membro, o Jin. Cara, o Jin, eu adoro, me inspira muito a autenticidade que ele tem. Cara, o cara simplesmente faz o que ele quiser e não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Ele simplesmente fez um clipe pedindo um peixe em casamento. Um peixe em casamento, meu amor. E ele fez isso da forma mais perfeita possível. A música ficou ótima. Ele traz essa leveza, esse carisma, esse humor e essa espontaneidade que é de dar inveja. Ele me estimula muito a ser uma pessoa assim, sabe? Livre dos padrões, livre das expectativas alheias. Eu faço o que eu tenho vontade, o que me faz feliz. E já entrando nesse ponto de me fazer feliz, no Bom Voyage do Havaí, ele comentou sobre isso. Que ele gosta de fazer as pessoas se sentirem felizes. E ele usa isso também não só para trazer esse retorno positivo para as pessoas, mas também para ele mesmo, porque ele se diverte nesse processo de fazer as pessoas felizes. E eu achei isso assim, cara, surreal, muito genial. 뭐가 된 거예요? 내가 행복한 거. 근데 행복이라는 게 제일 애매하잖아요. 그런 거야. 나 콘서트 할 때마다 엔딩에 둘셋 천장을 봐, 천장을. 그럴 때 되게 행복을 느끼고 언제 내가 이런 데서 해볼까라는 행복을 느끼고 내가 항상 까불거리고 항상 막 와 이러고 웃는 이유가 내가 까불거려서 행복할 때도 있지만 상대방이 그죠, 웃어주는 게 중요한 거죠. 웃어서 더 행복한 거. 그러니까 날 행복하게 하려고 솔직히 말하면 상대방을 이용하는 거야. 상대방을 웃게 해가지고 나를 웃게 하는 거야. 그렇게 생각할 수도 있구나. 근데 다른 사람들한테도 다른 사람들이 웃으니까 좋은 거지. Olha que negócio perfeito de ser. Quem dera as pessoas fossem assim, né? Fazer o outro feliz também me faz feliz. Cara, eu acho isso lindo. Então ele me inspira a ser assim, uma pessoa que faz os outros felizes, mas, não obstante, faz a si próprio feliz, se diverte nesse processo. Cara, o Jin é sensacional, sensacional. Eu tenho ele como uma figura assim de um irmão mais velho. Sério, essa é a sensação que eu tenho. O J-Hope a gente nem se fala, né, meu amor? Nessa linha aí de felicidade, ele é o sol que ilumina qualquer lugar. O cara tem uma energia surreal. Ele tem uma aura, sabe? Ele é muito feliz, ele é muito contente. Eu acho que é essa palavra, ele é contente. Ele sabe se contentar no período que ele tá. Sabe, você vê que ele tá satisfeito. A gente vê isso desde quando eles não eram tão conhecidos assim, não eram tão ricos assim. Você vê que o J-Hope ele é uma pessoa contente. Ele aprendeu aquele versículo de Paulo: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, no muito ou no pouco. Isso reflete muito o J-Hope pra mim. 아니요, 아니요. 산악인데. 어떻게 얘야? 땡큐! 우와, 땡큐! 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 역시 어디 가나 살긴 좋네요. 왜 어떻게 차려준 거야, 표를? 야, 정말 야, 어딜 가도 진짜 착한 사람과 좋은 사람은 항상 존재합니다. 네? 살기 좋은 지구예요. 네? 이게 사왔어요. 어떻게? 외국인이. 어떻게?
tem uma positividade, ele tem um alto astral maravilhoso e me influencia a ser assim também, independente das circunstâncias, tá sempre sorrindo, tá sempre de uma forma leve no ambiente, sabe? Eu acho assim surreal isso, de verdade, J-Hope, muito obrigada. E amigas, eu fui na tour dele, né? Eu fui na tour J-Hope on Stage, eu tava lá em Los Angeles, eu tava, amiga, eu curti muito, curti horrores. Eu descobri uma outra faceta do J-Hope, que eu não tinha conhecido até então. Porque quando tá, né, quando tá na turnê daquele cantor, ele produz muito conteúdo pra internet, ele tá nas paradas, e o J-Hope tava assim, eu consumi muito conteúdo dele, eu fui até no show, então pra você ver o quanto ele tava em alta, era o momento dele, era a tour dele. E aí eu vi, através dos conteúdos e através ali do ao vivo, eu vi o quanto o J-Hope, ele é um cara esforçado. Ele é um cara esforçadíssimo, super sério no trabalho que faz, sabe? Ele tem um talento de dança incrível, que, gente, é insano. Pessoalmente, é 1000 vezes melhor. A tela, ela não transparece o quão o J-Hope é bom dançando. Ele é insano. Você vê o quanto o cara se esforça pra fazer aquilo da maneira mais perfeita possível. E, mano, essa turnê dele, cara, foi tipo 1000 anos, durou 1000 anos. Eu acho que o cara ficou trabalhando 5 meses direto, se não me falha a memória. E em todas as vezes que ele fazia o show, repetidas vezes, era perfeito. Em todas as vezes não tinha um erro. Não tinha um erro, eu não via nenhum erro, porque pra mim tava impecável em todos os momentos. Então, assim, eu fico pensando, cara, se eu ensaiando uma música, na quinta vez eu já fico de saco cheio daquela música, o J-Hope me deu uma lição incrível de esforço, porque o cara ficou 5 meses fazendo as mesmas danças, cantando a mesma coisa, e em todas as vezes ficou perfeito. Então, o J-Hope, além de me ensinar a ser uma pessoa positiva, leve e feliz, ele me ensina a ser uma pessoa esforçada em todos os momentos. O Suga. Cara, o Suga. Eu também fui na tour dele, tá? Só que eu fui no Brasil e nos cinemas. Mas eu fui, amiga. Hein? O Suga, ele também é uma pessoa muito dedicada. Eu vi nos conteúdos que eu consumi dele, pesquisei muito sobre ele, sobre a história dele, sobre a pessoa dele e personalidade. Eu vi o quanto ele também é muito focado no trabalho. Do jeito dele, não é que nem do jeito do J-Hope, é do jeito dele, do jeito do Suga. Ele se dedica incansavelmente para construir as letras, para produzir as suas músicas. E você nota isso nas canções. Quão bem é trabalhada cada canção, sabe? Quando você vai escutando com muita atenção, você vai vendo, caraca, isso aqui combinou muito perfeito, isso aqui ficou muito bom. As letras, as produções, é uma coisa assim que você vê que o cara se esforçou. E a gente pode ver isso também, amiga, em alguns Bon Voyages. Teve um Bon Voyage, eu não me lembro exatamente, não sei se foi na Austrália, cara, não sei. Mas enfim, o fato é, os membros estavam ali, o Indesup também, eu me recordo disso, que ele em alguns momentos que era para ele estar sem fazer nada, porque era um programa de entretenimento, um programa de férias, um programa de descanso, ele estava trabalhando. Ele ia lá pro trailer, ele parava num cantinho, ele ficava escrevendo canções, ele ficava produzindo. Então você vê o quanto o cara leva a sério o trabalho dele. Então ele me inspira nisso também, a ser uma pessoa dedicada, independente se eu tô num momento de férias, sabe? Por mais que não seja errado eu simplesmente parar naquele momento e descansar, mas você vê que o cara, ele gosta tanto daquilo que ele faz, que não é pesado pra ele. E além do fato de que a gente vê, né, por esse esforço e pelo trabalho que ele faz aí nas músicas, que ele é uma pessoa muito profunda, sabe? Ele tem experiências de vida que eu fico com muito respeito, sabe? Eu admiro e eu aprendo muito com as lições de vida que ele teve, com as experiências, com as dificuldades, com as alegrias. Eu vejo o quanto ele é um cara profundo nas emoções, nas experiências. Então isso também me ensina a ser uma pessoa útil, profunda, não ser uma pessoa rasa. E por último, mas não menos importante mesmo, Jungkook. Cara, eu tenho crush no Jungkook. Tá, eu tenho, eu admito. Eu e metade do mundo. Mas, gente, é impossível não se apaixonar, sabe? Mas, cara, o Jungkook é diferente. O Jungkook é diferente, mano. O Jungkook é diferente pra mim, sabe? Ele é muito meu tipo. Ele é um cara super aleatório, faz piadas aleatórias, totalmente imprevisível também, sabe? Espontâneo no jeito de falar, no jeito de ser,
no jeito de se vestir, profundo também nas mensagens que ele tem, nas experiências que ele tem, na música, na vida. Eu vejo que ele é uma pessoa profunda, não é uma pessoa rasa, tem várias camadas ali, o Jungkook. Uma vibe bonita, que cuida do próprio corpo, cuida da aparência. E uma coisa que me pega muito no Jungkook, cara, é que ele é bom em tudo que ele se propõe a fazer. Tipo, você vai ver isso no Run BTS, você vai ver isso no Bon Voyage, quando ele canta lá em Malta na frente de todo mundo do nada, sem ensaiar. Cara, o cara é bom em tudo que ele se propõe a fazer, nas danças, nas músicas, nos vocais. E eu tenho que me esforçar muito pra uma coisa sair boa, sabe? Então ele me encoraja a sempre dar o meu melhor em todas as situações. É isso que eu mereço. Eu mereço dar o meu melhor. Eu mereço que o mundo veja o meu melhor, sabe? A minha excelência. E as pessoas também, o outro merece o melhor. Eu não gosto de receber a melhor coisa possível. Os outros também devem receber isso. Então, ele me estimula a ser assim. Um exemplo disso é que o Suga, ele é produtor, né? Pra quem não sabe, ele entrou na Big Hit pra ser produtor e não dançarino e cantor. Como ele é produtor, ele mexe com isso, ele faz produções. Então, ele usava, às vezes, quando ia produzir música pra outras pessoas, ele usava o Jungkook como voz base pra mostrar pra aquele cantor. Ou seja, eu sou o Suga, tá? Eu tô produzindo uma música pra tal pessoa. Eu preciso que essa pessoa saiba a música. Então eu vou botar alguém pra cantar num áudio pra esse cantor ouvir e saber como é a música, como é a vibe da música, sabe, os arranjos. Então o Suga usava o Jungkook como essa voz base. Só que os cantores, quando ouviam o áudio, eles ficavam se comparando com o Jungkook e ficavam se sentindo incapazes de conseguir alcançar aquela expectativa do produtor Suga. Cara, de tamanha excelência que o cara é em todas as coisas que ele se propõe a fazer. Você consegue entender isso? Então o Suga simplesmente disse que parou de usar o Jungkook porque os cantores ficavam desconfortáveis do nível que era a excelência do Jungkook nos áudios. Com isso tudo que eu disse de cada membro, a síntese é: o BTS não é só exemplo de carreira, como músicas boas, como danças legais e super elaboradas, mas o BTS, com a história dele, se você for parar para analisar e estudar a história deles, eles vieram de uma situação que não era o ápice. Eles vieram construindo a sua carreira aos poucos, com bastante dificuldade, com bastante determinação, desde 2013. Na verdade, antes deles debutarem, né? Os caras já estavam se esforçando, porque eles estavam sendo trainees. É muito difícil ser trainee na Coreia. É muito difícil você alcançar esse nível de popularidade na Coreia, porque a Coreia é um país muito exigente. Então você vê a história deles e você respeita o momento que eles chegaram, sabe? E além disso, da história deles, que eles construíram com muito esforço, distribuindo panfletos em Califórnia para o seu primeiro show de graça, você consegue ver a personalidade de cada um. Assim como eu te expus aqui, você consegue ver a personalidade de cada um e o quanto eles são verdadeiros, o quanto eles se conectam com o público. Então, eu gosto deles não só por causa das músicas e das danças, mas eu gosto deles pelas pessoas que eles se mostram ser, pelas pessoas que eu enxergo e pelo tocante que eles dão à minha vida. Eles trazem alegria, eles trazem diversão através dos canais de entretenimento, mas eles também trazem lições muito importantes, de acordo com a personalidade de cada um. Um é esforçado, inteligente, o outro é alegre, leve, o outro é carinhoso, o outro é muito bom no que faz, o outro é muito profundo nas suas atividades e emoções. Então, eu me vejo assim totalmente inspirada, não só pelas canções e danças e história de grupo, mas eu me vejo profundamente influenciada e tocada por cada membro desse grupo. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo um dia chegue no BTS e eles vejam o quanto eles são importantes pra mim. E eu espero que você tenha conhecido um pouco mais do BTS se você tá aqui de paraquedas e não conhece muito bem a história deles. Eu aconselho vocês pesquisarem também por si próprios, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E você que é ARMY, que tá aqui junto comigo, muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve no canal, por favor, dá o like.
E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.